Meus queridos irmãos e irmãs, está conosco nesse momento nosso amigo, colega de ministério, reverendo Jorlan, qual saúdo com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já, transmita o nosso abraço, nossa querida pastora Rosiane, aos seus filhos, a Lara, ao Jorlan Júnior. Que o lar de vocês, pastor Jorlan, sejam também resguardados à luz da palavra de Deus, abençoado, iluminado, protegido. E hoje é uma alegria muito grande poder trazê-lo à igreja que você fez parte da história, foi pastor, pastoreou. E esse povo está muito alegre, está muito feliz porque você está aqui conosco. Temos amigos de vários cantos desse Brasil, mas aqui de Sergipe nós temos um grupo em peso. Além dos irmãos da Sexta IPI, nós temos um grupo aqui que veio para ouvir a palavra de Deus. Esse mês é um mês de celebração e você é nosso convidado especial. E eu queria dizer, pastor Jorlan, que a palavra está com você e você é muito bem-vindo. Desde já eu agradeço em nome de toda a igreja, porque você aceitou o convite, está aqui conosco. Eu tenho certeza também que essa palavra virá para o nosso coração. Deus te abençoe. Muito obrigado. Está com a palavra, pastor Jorlan. Amém. Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz de poder realmente estar com vocês. Deus abençoe o pastor Alex, seu ministério, que já tem sido um ministério abençoado, Eu quero aproveitar aqui também saudar o conselho da Terceira Igreja, Quero saudar aqui o presbítero Marcos, presidente do presbitério, que está conosco, sempre trabalhando, juntos, Quero saudar cada querido irmão, o pastor Edival, pastor emérito, da Terceira Igreja, Eu não vou falar de todos os queridos irmãos, Porque não dá para a gente falar, mas é sempre uma alegria participar com vocês dessa igreja, Eu diria que faz parte também da minha vida até hoje, Porque foi a igreja que eu iniciei o ministério. É verdade. Terceira Igreja, ali na congregação que hoje é a igreja Quinta IPI, E depois pastoreando, ali sendo pastor titular da TPI. Então, trago realmente um grande abraço da nossa família, e o nosso carinho, também por essa igreja, por vocês, pelo pastor Alex, pastor Vival, e todos os irmãos aí da querida Tipia, nessa igreja que tem sido uma igreja que tem sempre frutificado, e tem sido referência no nosso presbitério, por que não dizer também no Brasil, na nossa IPI do Brasil. E nesse tempo muito especial de celebração do aniversário da nossa querida igreja, eu gostaria de trazer aqui uma palavra que está no livro de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 16. E o nosso texto, os irmãos podem acompanhar, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui o versículo 16. Eu quero... o tema da nossa mensagem é Covid-19, 2 pontos. O que Deus espera do seu povo? O que Deus espera de nós nesse tempo de muitas dificuldades, de muitas aflições? Eu lendo o livro de Filipenses, achei algumas relações, algumas semelhanças com o tempo que nós estamos vivendo. Alguns pontos comuns. Dentre eles, Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo está enfrentando, eu diria assim, uma quarentena rigorosa, porque Paulo ele se encontra preso por causa da perseguição ao Evangelho. Os cristãos ali também estão sendo perseguidos. Paulo já é um homem de idade avançada,
e está doente. Paulo escreve essa carta a uma igreja também que está passando por muitas dificuldades, que está sendo também perseguida. E Paulo escreve para encorajar esses irmãos, não só isso, mas também para dizer o que Deus esperava daqueles irmãos naquele momento de dificuldade. Outra semelhança que nós encontramos é que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele chega a dizer assim, no versículo 8, Deus sabe, irmãos, da saudade que eu tenho de vós, né? E de uma certa forma, todos nós vivemos essa realidade, esse distanciamento através da quarentena. Nós vivenciamos esse desejo de querer abraçar os irmãos, de querer ver os irmãos, né? Sentimos essa saudade, como o apóstolo Paulo aqui relatou. E o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que estão desencorajadas, estão com medo, estão até escandalizadas pela prisão do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui algumas semelhanças. Nós vemos aqui separação, saudade, medo, desânimo. Então, o apóstolo Paulo ele vai escrever justamente para encorajar esses irmãos e justamente falar daquilo que Deus esperava deles. E essa palavra também nos falar nessa noite o que Deus está esperando de nós. E no versículo 12, ele começa dizendo assim: assim, pois, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo vai dizer assim, olha, sabe, apesar dessa prisão que eu estou enfrentando, dessa perseguição que vocês estão passando, dessa saudade, né, que tem assolado os nossos corações, eu espero que mesmo na minha ausência, vocês desenvolvam a salvação com temor e tremor. É bom explicar aqui que Paulo não está negando aqui a doutrina da graça. A gente sabe que a salvação é pela graça. Mas o que ele está querendo dizer assim, agora que recebemos essa salvação, como nós podemos nos portar diante da nossa realidade? Como nós devemos agir? O que Deus espera de nós, pessoas que recebemos a salvação, e de que maneira nós podemos, então, agir, de que maneira nós devemos nos comportar. E aí eu quero descrever 3 pontos aqui para a nossa edificação, que eu entendo que foi essa mensagem que Paulo estava falando, estava transmitindo aos filipenses, e que certamente também transmite aos nossos corações nessa noite. No versículo 13, ele diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Em primeiro lugar, o que Deus espera de nós? O que Deus espera do seu povo? Em primeiro lugar, que tenhamos uma compreensão prática da soberania de Deus. Quando ele fala assim, é Deus que realiza em vós tanto querer como realizar, ele está falando sobre soberania. Mas se a gente for apenas se deter esse versículo, a gente não vai compreender o que Paulo está falando. Se a gente começa a ler alguns versículos aqui dos Filipenses, principalmente capítulo 1, a gente vai entender que ele está falando de uma compreensão prática da soberania de Deus. Às vezes nós temos uma compreensão teológica, é muito bom ter uma compreensão teológica, mas Paulo ele vai trazer uma compreensão prática. E só lendo, entendendo um pouco o contexto de Filipenses, é que a gente consegue entender que maneira ele tenta expressar essa soberania de maneira prática. Quando a gente vai lá para o capítulo 1, versículo 6, ele começa dizendo assim, irmãos, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém. E eu entendo que quando os irmãos receberam e ouviram isso, o coração já começou a aquecer. O coração deles já começou a aquecer, porque Paulo está dizendo assim, olha irmãos, apesar de eu estar preso, apesar de vocês estarem enfrentando dificuldades, talvez enfrentando medo, perseguição, mas eu estou plenamente certo de que a boa obra que Deus começou na vida de vocês, Ele há de completar. Que bênção, irmãos. Que bênção é saber que, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, que a igreja tem enfrentado, que as famílias têm enfrentado, mas uma coisa nós podemos ter certeza, se você está em Cristo, essa boa obra que Deus começou, Ele vai completar até o dia de Cristo. É uma promessa de Deus. Paulo aqui está falando de soberania. Está dizendo, olha, independente das dificuldades, independente das forças que você tem, quem vai completar essa obra na sua vida é Deus.
Isso é soberania prática. Mas Paulo ainda vai esquentar mais ainda quando ele vai chegar mais à frente, no versículo 12 ainda do capítulo 1, e ele vai dizer assim: irmãos, eu quero deixar vocês bem cientes que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo está dizendo, olha, vocês estão escandalizados porque eu estou preso não como malfeitor, mas como alguém que está cumprindo uma missão, que está fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero deixar vocês bem cientes que essa prisão não pode servir talvez como uma maneira de escândalo, mas pelo contrário, ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho está sendo conhecido de toda a guarda pretoriana. Os irmãos estão se levantando com mais ousadia para pregar o Evangelho. Tem outros irmãos até que estão pregando por porfia, por discórdia, mas o que importa é que Cristo está sendo pregado, é que a mensagem está sendo pregada, né? É que as minhas prisões, de uma certa forma, está servindo para que o Evangelho seja conduzido, seja levado às pessoas. O que Paulo está falando aqui é de soberania prática. Ele está dizendo que apesar dele estar preso, né, o Evangelho não está preso, porque Deus é soberano para conduzir a história. Deus continua no trono, ele está sentado no trono. É isso que o livro de Apocalipse, no capítulo 5, fala e estava transmitindo para aqueles cristãos dos primeiros séculos que também estavam sendo perseguidos. E após o apóstolo João ter aquela visão e de ver o Cordeiro no trono, é uma mensagem que Deus está dizendo para aquelas 7 igrejas, né, a qual está sendo encaminhada aquelas cartas. Está dizendo, olha, eu estou no trono, eu sou soberano, eu reino. Não é Domiciliano, não é Nero que reina, mas eu reino, eu estou no trono. Então, Paulo está dando aqui, está nos ensinando, está falando de uma soberania prática para aqueles cristãos. E isso, irmãos, serve para nós, para os nossos dias, porque nos nossos dias nós podemos até dizer, olha, a igreja está fechada. Eu quero dizer, irmãos, que a igreja não está fechada. O que está fechado são as portas do templo. Verdade. Mas a igreja continua aberta, a mensagem vai continuar sendo proclamada, porque Deus ele é soberano. E Paulo está dizendo assim, olha, nós precisamos enxergar essa realidade na perspectiva de Deus e entender que Deus ele continua soberano. Então, Paulo está dando uma própria lição de soberania a partir da sua própria vida, daquilo que está acontecendo ao seu redor. Amém. E é tanto que ele está dizendo assim lá no versículo ainda 28, né? Olha, em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque Deus ele realiza, né? Tanto querer como realizar nas nossas vidas, né? Ou seja, o que eu quero dizer, irmãos, que Deus não perde para convite. A Bíblia diz que é as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Né? Às vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente vê, talvez, a visão que a gente tem, talvez, é o inferno atacando e a igreja resistindo. Não, é o contrário. É as portas do inferno que não resistem ao ataque da igreja, à ação da igreja. Amém. Porque Deus ele é soberano. Glória a Deus. E o que Deus espera de nós, irmãos, é que nesse tempo nós tenhamos uma compreensão prática da soberania de Deus, assim como Paulo teve. Ele estando preso, a igreja sendo perseguida, nós também precisamos nesse tempo ter uma compreensão prática da soberania de Deus. Amém? Amém. Mas em segundo lugar, o texto nos chama, irmãos, o que Deus espera de nós é que nós cumpramos o nosso fim social no mundo. Versículos 14 e 15. Ele diz assim, fazei tudo sem murmurações, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Qual é o nosso fim social no mundo, irmãos? A palavra diz que nós possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Que nós sejamos luz. Eu tenho ouvido algumas reclamações de irmãos que entendem que mesmo nesse tempo, mesmo com às vezes a igreja deveria abrir suas portas. Eu entendo a saudade, o desejo, isso é muito importante de estarmos juntos.
Mas eu compreendo da seguinte forma, que Deus está também, nesse tempo, nos dando a oportunidade de rever o nosso cristianismo. Muitas vezes o nosso cristianismo tem se limitado a participar das reuniões no templo. E quando eu olho para um texto desse, ele vai mostrar o cristão como alguém, como uma figura muito mais elevada do que simplesmente alguém que vai ao templo, mas que alguém que é luz, alguém que é luzeiro, alguém que brilha nesse mundo. E muitas vezes o nosso cristianismo tem limitado simplesmente, olha, eu sou crente, eu sou cristão porque eu vou à reunião, eu vou à igreja. Mas aqui Paulo está trazendo uma percepção de ser cristão muito mais elevada do que ir a um templo. Está nos dizendo que nós somos luzeiros no mundo, que nós devemos brilhar nesse mundo. Ou seja, o nosso cristianismo tem muito mais a ver com como é que eu estou iluminando o mundo. E até posso fazer uma crítica aqui, porque talvez pela quantidade de templos que nós temos no Brasil, talvez o nosso Brasil já deveria ser diferente. E eu pergunto, de que maneira as pessoas elas são impactadas? Elas são impactadas porque nos veem passar pelo templo, para ir ao templo, ou são mais impactadas pela maneira como nós tratamos a nossa família, pela maneira como nós tratamos as nossas esposas, principalmente num tempo, né, onde se tem aumentado a violência, né, contra a mulher, pela maneira como nós vivemos, pelo nosso comportamento, pela humildade, né, pela nossa expressão de amor, pela maneira como nós estamos tratando, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né, e num tempo em que talvez as pessoas, alguns estejam sem renda, estejam desempregadas, de nós como igreja, né, brilharmos e dizermos, olha, ninguém da nossa comunidade, ninguém da nossa igreja vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. E as pessoas olharem para isso e ver a igreja brilhando, mesmo quando as suas portas elas estão fechadas, mesmo quando as portas dos seus templos estão fechadas. E eu entendo que a nossa oração nesse tempo deve ser a seguinte maneira: Deus, mesmo com as portas fechadas, de que maneira nós podemos ser luz nesse mundo? Verdade. A prioridade da nossa oração deve ser: Senhor, que maneira eu posso ser luz nesses dias difíceis? Mas, em terceiro lugar, o que Deus espera do seu povo? Deus espera do seu povo que nós preservemos a palavra da vida. É isso que ele diz aqui no versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E eu entendo que preservar, pastor Alex, a palavra da vida é muito importante nesse tempo. Sabe por quê? Porque o que não vai faltar nesse tempo de dificuldades é pessoas querendo tirar proveitos das outras. São pessoas, em nome da religião, querendo tirar proveito das pessoas. E a gente vê isso em todas as esferas, né, da nossa realidade. A gente vê, inclusive, a gente fica abismado, né, como um tempo como esse, prefeitos, governadores superfaturando, né, para poder ganhar em cima, e a gente fica imaginando, mesmo num tempo tão difícil como esse, pessoas ainda continuam fazendo o mal. E também no meio religioso não é diferente, porque o que não vai faltar nesse tempo, onde as pessoas estão mais carentes, estão mais necessitadas, é de quererem tirar proveito dessas pessoas. E é por isso que nós precisamos preservar a palavra da vida, a palavra de Deus que temos ouvido, né, através das nossas igrejas, dos nossos pastores que têm pregado a palavra de Deus. E Paulo tinha essa preocupação naquela época. Precisamos preservar a palavra de Deus que temos recebido. Verdade. Porque a palavra de Deus ela é suficiente para as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos faz ver esse Deus, um Deus soberano. É a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos ser luz nesse mundo. É a palavra de Deus, é através dessa palavra genuína de Deus que nós crescemos na fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo nós precisamos ter fé e viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. E essa fé vem pela palavra de Deus. Isso me faz lembrar dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam desanimados, eles tinham uma percepção diferente daquilo que Jesus havia falado, mas Jesus aparece para eles e começa a caminhar com eles e começa a ensinar a palavra de Deus. E o coração daqueles discípulos começa a aquecer.
De maneira que agora, depois de ouvir a palavra, depois de partir o pão com Jesus e agora enxergar a Jesus, agora eles voltam para Jerusalém para anunciar a palavra, agora com o vigor renovado, com esperança. Eu entendo que esse deve ser um tempo em que nós precisamos ter um encontro com essa palavra, com o Deus dessa palavra, e preservarmos essa palavra de vida para não sermos enganados, para sermos cristãos fiéis. E eu quero fazer a seguinte pergunta: você tem investido na meditação na palavra de Deus? Você tem guardado essa palavra no seu coração? E eu quero concluir da seguinte forma: o que Deus espera do seu povo? Deus espera de nós, mesmo na ausência física uns dos outros, que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos desenvolver a salvação? Precisamos ter uma compreensão prática da soberania de Deus. Precisamos olhar para a nossa realidade e vermos que Deus não perdeu o controle da história, Ele continua soberano. A nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, precisamos compreender o nosso fim social no mundo. E o nosso fim social no mundo é sermos luzeiro nesse mundo, numa geração pervertida e corrupta. Nós sermos cristãos irrepreensíveis e sermos o luzeiro nesse mundo. Mas, em terceiro lugar, precisamos preservar a palavra da vida. O apóstolo Paulo, ele encerra sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 3, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Às vezes a gente lê, as pessoas citam esse versículo e talvez quando vão comprar um carro novo, vão comprar uma casa nova, alguma coisa boa, faz parte também. Nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo estava falando uma realidade, nessa realidade de prisão, onde ele vai dizer assim, olha, tanto ser humilhado como ser honrado, sei ter fartura, sei passar fome, sei ter abundância, mas tenho escassez. E ele vai dizer, e é por isso que ele vai dizer, posso todas essas coisas naquele que me fortalece, em Cristo Jesus. Amém. Está difícil para você? Eu quero dizer que Deus, pela sua graça e soberania, Ele mesmo vai lhe fortalecer. Ele mesmo vai completar a sua obra em nós. Ele mesmo vai completar a sua obra em você. Por quê? Porque a sua vida, a minha vida é de Deus. Você não vai se perder, porque a sua vida está nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos de Deus. O Senhor vai realizar em nós tanto o querer como o realizar. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que Deus fortaleça os nossos irmãos, que Deus fortaleça as nossas famílias, que Deus fortaleça a nossa igreja. E vamos superar, vamos vencer. Como disse o apóstolo Paulo, que nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta igreja amada, que Deus abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos por essa oportunidade de comunhão. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém, pastor Jorlan. Eu é quem agradeço em nome de toda a igreja, em nome de todos esses irmãos que estão presentes. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, bem pontuada, bem planejada e, acima de tudo, com essa unção do Espírito Santo que fala, que incomoda, que desperta, que nos faz refletir. Enquanto você estava pregando, estava lembrando de uma frase de Billy Graham, quando ele exortava a igreja, dizendo que a igreja é o evangelho e que o mundo lê. A igreja é a Bíblia que o mundo está observando. Então, que haja esse despertamento. Eu estou assim maravilhado por essa palavra. Falou muito profundamente ao meu coração como cristão. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado, tem falado, tem incomodado, tem despertado
e tem criado em nosso coração esse desejo de tão somente olhar para os céus e agradecer, porque Deus tem colocado homens, mulheres que refletem o Evangelho, que entendem o Evangelho como palavra de Deus, que traz como boas novas, e essa novidade de vida que nos faz refletir. Eu agradeço em nome de toda a nossa igreja, pelo momento que você se reservou, se recolheu para falar através daquele que é Deus a vida da nossa igreja.